Depois da última declaração do empresário do Rafael Veiga e da sua atuação nos últimos jogos, inclusive na final do Campeonato Paulista, existem muitos rumores de que o Rafael Veiga pode sair do Palmeiras no meio do ano. Vamos bater um papo sobre isso. E vamos comentar também sobre uma notícia que saiu relacionado ao Abel Ferreira e sua dívida com o pré-contrato, aquele velho pré-contrato. Eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. Inclusive, a gente sempre vem falando no canal. E o Douglinhas comenta muito sobre esse pré-contrato, eu também, a gente comenta muito. E eu gostaria de bater um papo com vocês relacionado a isso. Eu acho muito importante a gente abrir uma aspas aí e tentar entender algumas coisas que estão acontecendo entre Abel Ferreira barra time do Palmeiras e até mesmo a sua sequência na Sociedade Esportiva Palmeiras. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Como sempre eu peço, o protocolar. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha nossos vídeos, que é muito importante. E eu peço por gentileza para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E mais uma vez eu reitero, deixa o like. E se você puder ajudar, eu deixo sempre o Pix aqui. A gente faz um trabalho voluntário com uma casa com deficientes físicos e mentais. Estamos precisando comprar uma cadeira de rodas urgente, uma cadeira de rodas especial, um senhor que já está bem gordinho, ele teve um AVC e a gente está em busca aí de tentar. Falta pouco, gente. Se vocês puderem ajudar bem pouquinho, a gente vai conseguir comprar a segunda cadeira de rodas. Então o Pix está aqui. Ajuda aí, que vai ser muito importante para a gente poder chegar. E eu sempre postei a primeira cadeira de roda, mostrei a felicidade de dos moradores lá dessa casa, que são pessoas que foram abandonadas pela família, ou então a família não tem condição e deixa eles nesses abrigos aí. E eu peço por gentileza para que vocês ajudem, que vocês estão sendo uma peça fundamental para que a gente apenas não fale só de futebol, e sim tenta fazer algumas ações sociais aí também voluntárias, tá bom? Muito obrigado, então vamos aos fatos. Vamos falar um pouquinho sobre esse Rafael Veiga. Ontem o Flávio Prado comentou sobre o momento do Rafael Veiga, que também é o nosso, que a gente sempre comenta aqui. Isso uma possível saída aqui, inclusive no comentário dele, ele deixou muito claro que ele não sabe o futuro dele. Ele quer permanecer, mas ele não sabe o futuro dele. Óbvio que o Rafael Veiga vai falar que quer permanecer até para consolidar a sua história no Palmeiras. Mas eu acho que ficou muito aberto aquela possível saída dele naquela ocasião, acho que o meio do ano passado, e ele não saiu por conta do Abel Ferreira pedir para ele ficar, e de lá para cá parece que o futebol dele decaiu demais, inclusive vem decaindo cada vez mais. Eu não crucifico o Rafael Veiga, eu acho que é um bom jogador, eu acho que ele teve momentos maravilhosos no Palmeiras, mas como eu sempre venho falando, cara, eu acho que ciclos devem ser encerrados. E talvez nem precise encerrar ciclos, mas um banco de reserva, um momento de reflexão do jogador, mas o Abel Ferreira não pensa assim. Parece que ele tenta utilizar o jogador ao máximo para a torcida pegar ranço desse jogador mesmo, para depois começar a colocá-lo no banco de reserva. É incrível. Aconteceu isso com o Rony. Talvez se o Abel colocasse o Rony no banco de reserva bem antes, a torcida não teria pegado tanto ranço como pegou do Rony. Mas o Abel Ferreira ele vai até o jogador realmente não suportar mais e também a torcida não suportar mais o jogador, fazendo com que até peçam para que ele saia do Palmeiras. Tá acontecendo basicamente a mesma coisa com o Rafael Veiga, o que aconteceu com o Rony. E a culpa não é do jogador, a culpa é do próprio técnico, porque eu acho que ele não consegue ter o time de quando o jogador deve sair da equipe. O Rômulo foi emprestado, nós não temos um jogador basicamente à altura daquele Rafael Veiga anterior. Tomara hoje que o Lucas Evangelista comece a jogar e consiga pelo menos ali desempenhar um bom papel. Eu sei que são funções diferentes, mas um bom papel em um novo Palmeiras, uma nova expectativa aí para o Campeonato Brasileiro que está se iniciando hoje. Eu espero que o Palmeiras possa entender realmente o que está acontecendo, né? E de detectar. Mas a saída do Rafael Veiga, segundo o jornalista, está muito próximo e pode acontecer no meio do ano. E não é só ele que fala, não. Existem várias pessoas ali nas alamedas ali que têm um convívio bom com o Rafael Veiga, inclusive algumas pessoas que são muito próximas a mim, de que o empresário do Rafael Veiga está demais querendo que ele saia. Eu não sei qual é a verdade relacionada à cabeça do Rafael Veiga, mas o empresário do Rafael Veiga quer demais que ele saia do Palmeiras no meio do ano. Então, assim como eu falei do Rony, e eu alertei há um bom tempo, o empresário do Rony gostaria que ele saísse. Eu falei muito sobre isso. O empresário do Rony gostaria que ele fosse titular. O empresário do Rony tá forçando a comissão técnica para que ele fosse titular. E não aconteceu, fazendo com que ele saísse do Palmeiras. E o mesmo está acontecendo com o Rafael Veiga. O empresário está começando a pontuar algumas situações para que ele possa ou permanecer ou sair do Palmeiras. Inclusive um aumento salarial. A gente vai ouvir muito sobre isso e vocês vão depois lembrar de mim, tá? Vocês vão ouvir isso em outras plataformas aí também, em outras mídias e até tradicionais, e a gente vai bater um papo sobre isso relacionado ao Rafael Veiga. Mas a ideia do Rafael Veiga
não sei qual é, mas a do empresário é um aumento salarial ou que ele permaneça, ou então que libere o jogador para que ele possa sair no meio do ano. Não sei para qual time, porque o futebol que ele está apresentando realmente, eu acho que até financeiramente para ele vai cair muito de produção. Tem que ver se ele vai receber o que ele ganha no Palmeiras em outros clubes, porque foi o problema maior para negociar o Rony, né? Nenhum clube gostaria de pagar o que o Rony estava recebendo naquela ocasião, exatamente pelo fato do Palmeiras talvez não saber o time de negociar jogadores. Isso é um mal muito, muito peculiar da diretoria do Palmeiras, que infelizmente não conseguem, até mesmo a comissão técnica, né? Elas perdem o time de negociar. Assim é com o Gustavo Gomes, que para mim não vejo problema nenhum em negociar esse jogador. Naquela ocasião, acho que existem outros zagueiros, por mais que eu saiba que ele é monstro, e eu tenho certeza que ainda tem um potencial enorme, mas eu acho que quando o jogador quer sair, não adianta você segurar, porque a ideia do jogador fica presa naquela ocasião de sair. Dinheiro, quando se trata de dinheiro, cara, é muito complicado. É muito complicado. Por mais que o jogador vá ficar, eu creio que a cabeça dele fica meio bagunçada. Pode ser que eu esteja errado, mas eu gostaria até do comentário de vocês aí relacionado a isso. Outro assunto interessantíssimo é sobre... Foi até o Jorge Nicola que postou isso aqui, mas desta vez, cara, por incrível que pareça, eu não acho que ele tá errado, cara. Vou dizer pra vocês que eu creio que isso seja verdade. Tomara que a diretoria, se não for verdade, ela venha a público comentar sobre o caso. Mas é sobre a Leila Pereira, que resolve pendências financeiras de Abel com Al Saad e irrita a torcida do Palmeiras. Técnico do Verdão foi processado pelo time do Catar por descumprir um acordo firmado entre partes. Não é só o Nicola, mas quem trouxe em primeira mão foi o Nicola. Essa matéria é do Matheus Vieira, tá? É um cara que tem uma influência muito grande lá dentro do Palmeiras. Leila toma decisão nos bastidores. Desculpa. Abel Ferreira está no Palmeiras desde outubro de 2020 e tomou uma decisão meio que estranha relacionado à sua possível saída. Leila descarta demitir o treinador português após o vice-campeonato paulista para o Corinthians. Inclusive, a dirigente ajudou financeiramente para que ele resolva o seu BO na FIFA. Em maio de 2024, o Al Saad entrou em uma ação contra o técnico, alegando que o português descumpriu um pré-contrato entre as partes. O clube Qatari pediu um pagamento de 5 milhões de euros, 31 milhões de reais, e o Verdão solicitou esse problema e já pagou essa pendência. Aí é que eu lhe pergunto aí do outro lado, cara. Pra mim, vem várias questões, inclusive a gente discute muito, eu e o Douglas, relacionado a isso. Pra mim, de verdade, foi um acordo que... Eu tenho quase certeza que é isso, tá? Se vocês não concordam, por favor, comentem. Mas eu acho que foi um acordo que houve entre Leila Pereira e Abel Ferreira. Leila Pereira falou, a gente paga essa pendência, mas você fica aqui com a gente. O Abel Ferreira não está mais a fim de ficar no Palmeiras, eu vejo muito isso nítido no seu semblante, cara. Pra mim é muito visível a encheção de saco que ele tá de ir trabalhar. Eu acho que ele não... Esse papo, quando eu não quiser mais eu saio, esquece. Dinheiro fala muito mais que tudo. E essa grana aqui é muito alta. Eu acho que foi um acordo tratado entre Abel e Leila Pereira, pelo menos até o final do ano, Abel. Fica com a gente, que a gente paga essa pendência e você trabalha aqui até o final do ano. Mas o que adianta? É o que eu falei. O mesmo que eu falei sobre os jogadores, eu falo com o Abel Ferreira. Se o cara não tá afim de ficar, não adianta você pagar dívida, não adianta nada, cara. O Palmeiras gastou uma grana investindo nesse cara, sabendo que ele não tá desempenhando um bom papel. Aí, sabe, eu vejo das Abeletes me criticando. Cara, o Palmeiras vai ficar, bicho. Esquece o Abel Ferreira. Ele não tá mais afim de ficar. O Palmeiras pode ganhar hoje do Botafogo. O Palmeiras pode dar um pico aí, mas eu acho que... E eu não consigo enxergar um Palmeiras competitivo no Campeonato Brasileiro. Pelo futebol que apresentou no Paulista, a gente já vê o retrato no Brasileiro. O Paulista é muito fraco perto do Brasileiro, só para deixar claro, tá? Tudo bem que são campeonatos diferentes, campeonato de pontos corridos, o Abel Ferreira adora esse tipo de campeonato, mas eu não vejo um Palmeiras tão competitivo assim nesse campeonato brasileiro aí. Por incrível que pareça, cara, e todas as vezes que eu venho pregando isso daqui, quando eu vejo um Palmeiras, eu falo do Palmeiras. Eu não gostaria de ter razão, mas eu sempre tenho razão. Já venho falando dessa queda de rendimento do Palmeiras há um bom tempo. Quem acompanha o canal sabe. Já venho falando dessa predisposição de Abel Ferreira não querer estar no Palmeiras há um bom tempo. A galera que me acompanha sabe. E eu digo pra você, tomara que eu esteja errado, repito novamente, mas eu não vejo um Palmeiras competitivo nesse Campeonato Brasileiro. E se você vê e pensa ao contrário de mim, por favor, pode comentar. Não tem problema nenhum. Tá? Eu vou continuar com a matéria aqui, ó. Segundo alguns jornalistas que apuraram, a palestra corre risco de punição por induzir o técnico a não cumprir o pré-contrato assinado.
A presidente do Palmeiras usou um dinheiro que o clube teria a receber do Al Saad pela venda do Giovani para acabar com essa ação na FIFA. Leila resolveu solucionar um problema, ao invés de repassar um bônus que teria direito a Abel. Ela juntou esse dinheiro e um outro bônus por conta da negociação do Giovani com o Al Saad. Olha que absurdo. E não há mais essa pendência, explicou o jornalista e alguns outros jornalistas também. Torcida do Verdão detonou o português. Se isso for verdade, há uma parada gravíssima. Palmeiras tem que descontar no salário do técnico. Mas é um acordo, cara, eu tenho certeza. Foi feito um acordo. E a torcida tá puta da vida com isso e tem razão. Eu acho que a torcida tem total razão relacionado a esse absurdo que tá acontecendo com o Abel Ferreira, porque se a pessoa faz dívida, ela que tem que pagar. Não é ninguém que tem que pagar a dívida para ela. Ela que tem que pagar. Ela que teve ação. Ela que foi desonesta. Ela que foi inconsequente. Então ela que resolve a parada dela, velho. Quer ficar? Fica, mas você que vai pagar. Você que teve ação, você que quis sair. O que adianta o Palmeiras pagar uma dívida do cara e sabendo que o cara não queria ficar ou então não quer ficar? Pra mim é um absurdo, velho. Pra mim é um absurdo isso daí. O cara já demonstrou ali que ele não estava mais afim de estar no Palmeiras. E existem algumas pessoas que ainda vêm com um discurso de que eu tô errado. Quer achar que eu tô errado? Beleza. A gente vai ver aí nos próximos campeonatos e eu espero estar errado. Porque o Abel Ferreira não demonstra nada de novo no Palmeiras. E é exatamente pelo fato dele já estar de saco cheio de trabalhar no Palmeiras. Desculpa a minha sinceridade aos que curtem o Abel Ferreira, também gosto muito dele, sou muito grato por tudo que ele fez, porém, ciclos devem ser encerrados. E eu repito o que eu falei lá no início do vídeo, o Palmeiras, e inclusive até os próprios, alguns torcedores, eles têm um gravíssimo problema em encerrar ciclos. Eu torço para isso aqui, eu não torço para técnico. O técnico está, ele vai embora. Ser é diferente de estar. E é muito claro isso. Você ser, eu sou palmeirense, eu não estou palmeirense. O Abel Ferreira está palmeirense, ele não é palmeirense. Leila Pereira está palmeirense, ela não é palmeirense. Eu, você aí, nós somos. Aí é o que eu digo, a diferença de ser e estar. Um abraço a todos. Quem acha que deve dar like, beleza? Quem não acha, comenta o porquê que você não está dando. E muito obrigado a todos.